Mais uma vez, boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Jurisdição, Sr. Presidente do Partido, Srs. Congressistas. O PSD chega a este Congresso a meio de uma crise política e neste simbólico dia 25 de novembro, e uma crise política que é totalmente alheia, e já aqui foi frisado e bem pelo Sr. Presidente do Partido, e provocada por sucessivos governos do Partido Socialista. Uma governação atávica e imobilista, assente num grosseiro radicalismo ideológico, no nivelar para baixo do país e dos portugueses e na criação de várias dependências. Mas também o PSD chega aqui num momento de charneira da sua história, uma vez que se trata do período mais longo na história democrática e na história do partido, desde a sua fundação, em que estivemos afastados do governo, mais de 8 anos. E estes elementos que eu referi deverão ser suficientemente sérios e preocupantes para aqui hoje debatermos e apresentarmos coerentes, com ideias e com pessoas credíveis aos portugueses. Mas mais do que nos convencemos a nós próprios, a nossa preocupação deverá ser convencer os portugueses lá fora. E assim, e como aqui foi dito e muito bem, ao PSD espera-se uma vitória inequívoca nas eleições de 10 de março. Só isso nos deve congregar. E só isso é que deve unir o partido que deu ao país os primeiros ministros Sá Carneiro, Mota Pinto, Francisco Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes e Pedro Passos Coelho. E como eu disse, terá que apresentar, e tem esse dever, ideias estruturadas ao país. Mas não só ideias sobre contas certas, sobre impostos. Ideias que nos distingam do estatismo do Partido Socialista, mas também das demais demagógicas e populistas dos nossos concorrentes à direita. Em áreas como a saúde e como a educação, onde nunca se foi tão longe em termos ideológicos, mas a educação, eu gostava de frisar, não só, Sr. Presidente, sobre os currículos dos professores, peço desculpa, os professores. Os currículos das nossas crianças, das nossas escolas, são fundamentais e esse radicalismo ideológico que eu referia tem que ser acautelado e atenuado. Uma outra nota para a Justiça. E aqui permitam-me concordar em muito o que foi dito na intervenção inicial pelo nosso Presidente do Partido sobre a Justiça, mas discordar com uma medida que foi referida ainda há pouco tempo, que é do enriquecimento ilícito. Não é com propostas, no meu entender, demagógicas e populistas que nos distanciamos dos nossos concorrentes, principalmente da nossa direita, e não é com esse tipo de propostas que nós credibilizamos um setor fundamental para o nosso país, que é a justiça. Nós temos que apresentar propostas coerentes, temos que apresentar propostas moderadas e sociais-democratas aos portugueses, também neste setor fundamental que é a justiça. Outra nota para a reforma do sistema político. Já aqui referi na minha intervenção sobre os estatutos, que o PSD tem obrigatoriamente de repristinar o seu património histórico com uma proposta de alteração à lei eleitoral. É a sua coerência que está em causa e que aproxime eleitos de eleitores e que nos distinga dos partidos da nossa esquerda. E depois duas áreas fundamentais que muitas vezes não são faladas. A área da segurança interna, em que temos que dignificar as nossas forças de serviço de segurança, mas também temos que ter uma posição sobre a temática da imigração e a temática da defesa nacional. Nós não podemos deixar que as nossas Forças Armadas estejam votadas como estão à indigência. Com 2 guerras no mundo, o PSD tem que ter uma palavra sobre isto. E o PSD deve corporizar uma ambição para o país. Para as pessoas do Norte e do Sul, eu recordo que estamos na área metropolitana de Lisboa, nesta área metropolitana vivem mais de 3 milhões de portugueses. E o PSD tem que ganhar a esperança das pessoas. Para os reformados e para a população ativa. Somos um país que tem quase 4 milhões de pensionistas. Para os funcionários públicos, para os profissionais liberais e para os empresários. Para todos. O PSD tem que se preocupar em apresentar propostas governativas para todos. E tem que apresentar pessoas credíveis que corporizem essas propostas. O PSD não pode andar ao sabor de pessoas que, quando lá chegam, corporizam a sua agenda pessoal. Temos que ter ideias estruturais sobre as matérias. Sobre todas as matérias que eu aqui referi, sobre todas as outras. E, portanto, só assim é que os portugueses confiam em nós. Vou terminar, Sr. Presidente, sublinhando que o PSD, ao contrário do Partido Socialista, que, como o Sr. Presidente também sabe, nunca foi um partido de falsos unanimismos. Sempre primámos, ao longo da nossa história, pela frontalidade e pela força que a congregação das nossas diferenças estabelece, inclusivamente aos olhos dos portugueses. Nós não somos o Partido Socialista que atua, muitas vezes, mais como seita do que como um partido político. É esta a nossa riqueza e não hipocrisias laudatórias
que depois se traduzem em facadas nas costas. Saibamos proteger essa dignidade, saibamos continuar assim e não entrarmos em receios dignos de frágeis e inseguras mentes. Viva o PSD, viva Portugal! Obrigado.